Abra tua Bíblia, aleluias, no livro de João, Evangelho de João, aleluias. Louvado o nome santo do Senhor. Livro de João, capítulo, aleluias, capítulo 33. Livro de João, capítulo, vamos ler o capítulo 13, irmãos. Depois nós vamos para o 14, tá? Capítulo 13, versículo 33. Aleluia. Aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Livro de João, capítulo 13, ele diz assim: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscares, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vos ir. Olha que ele diz bem claro, irmãos. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscais, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podereis vós ir. Eu vos digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vos ameis, que também vos uns aos outros vos ames. 35. E nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo por 3 vezes, e não me tiveres negados. Amém? Até aqui, irmão Jesus Cristo. Aleluia, se possa aceitar. Aleluia, aleluia, nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui vemos o irmão Jesus reunido com os seus discípulos na mesa. Aleluia, sabendo que aquele dia da sua partida estava próximo. E a Bíblia diz que Jesus está à mesa sentado com o seu discípulo, e sabendo que estava chegando a hora da sua ida ao Pai, ele estava encerrando o seu ministério diante da terra. E a Bíblia diz, irmãos, que o seu discípulo assentado, e Jesus, ele começa a conversar com o seu discípulo, lavar os pés dos seus discípulos, e eles estão preparando ali para comer a ceia do Senhor. E a Bíblia diz que ele começa a falar com o seu discípulo, lavar os pés do seu discípulo, e Pedro, ele sempre toma a frente, ele começa a falar com Jesus sobre por que Jesus estava lavando os seus pés. Aí Jesus diz para Pedro: Pedro, se eu vou não lavar os vossos pés, tu não terás paz comigo. Aí Pedro entende a mensagem, e Pedro fala: Senhor, então não só lava os pés, lava a mão, lava a cabeça também. Jesus disse: Pedro, somente só os pés de baixo, porque os demais estão limpos.
A Bíblia diz que Jesus começa a conversar com os seus discípulos e ele estava ali aflito porque ele estava sabendo que estava chegando a sua hora, ou seja, a hora do seu sofrimento. Jesus já sabia o que ele iria de passar. Ele lamenta com os seus discípulos na ceia, na sua última ceia. Judas já estava, aleluia, glória a Deus, em teu coração, aleluia, sabendo o que ele iria fazer. A Bíblia diz que na mesa sentado com os seus discípulos, Jesus ele diz que entre os seus discípulos um deles iria trair. E eles todos ficavam ali perturbados com o seu coração, querendo saber quem era o traidor de Jesus. Como que alguém iria trair Jesus? A Bíblia diz que Jesus responde aos seus discípulos que aquele que lhe desse um bocado de pão molhado, esse o traía. Mas Jesus ele era tão maravilhoso, irmãos, que ele não deixou que naquele instante os discípulos desconfiassem que seria Judas. Porque Pedro, com a sua raiva, com a sua brutalidade, Pedro talvez iria fazer algo com Judas. Mas Jesus não permitiu que eles observassem para quem estaria dando um bocado de pão molhado. E ali, ao comer a ceia do Senhor, Jesus ele disse, bem claro, dizendo: o que você tiver que fazer agora, porque Judas ele já sabia que ele tinha recebido um bocado de pão molhado. E Jesus ele disse para Judas, ou seja, assim, Jesus falou assim: aquele que tiver que fazer, faça agora, esta é a hora. E ele não expôs o perdão à vida de Judas, porque ele sabia que Pedro ele iria fazer algo, porque Pedro era muito bruto, ele não media esforços. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante que Jesus ele fala aquelas coisas, para que Judas entendesse que o que ele tivesse que fazer, naquela hora ele pudesse fazer. A Bíblia diz, irmãos, que o diabo, naquele mesmo instante, Satanás, ele entra na mente de Judas, e Judas sai e vai fazer o que ele tinha que fazer. A Bíblia diz, irmãos, que Judas saindo, os discípulos de Jesus não entenderam por que Judas saiu daquela mesa, naquele instante. Eles acharam que Judas, por ser o tesoureiro de Jesus Cristo, aleluia a Deus, ele teria, aleluia, talvez recebido uma ordem de Jesus dizendo: Jesus, ô Judas, vai até um pobre e dá uma esmola, ou será, ou vai comprar algo para a Santa Ceia. Os discípulos pensaram nessa situação, mas Judas, ele se levantou porque ele tinha um compromisso. Ele estava indo vender Jesus, trair Jesus com algumas moedas de prata. Louvado é o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer, irmãos, aleluia, no seu capítulo 13, versículo 33, se nós lembra, ele diz: filhinho, ainda por um pouco estou convosco. Ou seja, para que nós pudéssemos entender, ele diz assim, bem claro, com outras palavras, para que nós entendamos: filhinhos, meus amigos, ainda por algum instante, algumas horas, dizemos assim, você já está comigo e eu com você. Aí ele diz mais: vós me buscareis, vírgula, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vos ir. Então ele está falando com uma turma, irmãos, que para onde ele iria, aquele povo não iria estar com ele. E olha o que ele diz mais, aleluia: estou convosco, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, eu não, vós não podereis ir. Aí ele diz: eu vou, digo também agora, um novo mandamento vos dou. Ou seja, ele dizendo assim: eu vou te falar uma coisa neste momento, aleluia a Deus, algo novo eu vou falar para vocês e vou fazer. Que vos ameis, se vos amais uns aos outros, como eu vos amei, que também vos uns
aos outros vos ames. E nisso todos conhecerão que vós sois meus discípulos. Ele estava dando uma oportunidade para aquele povo, porque ele sabia que aquele povo não amava ninguém, aquele povo não tinha compaixão de ninguém, aquele povo, ele não, aleluia a Deus, tinha um amor de, aleluia, fazer algo para o teu próximo. Então por isso que ele disse, aleluia a Deus, o novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vos uns aos outros vos ames. Ou seja, pare de viver essa vida de mesmice, ou vivendo dessa maneira, brigando com o outro, aborrecendo o outro, fazendo coisas que não agradam, arrumando dissensões, contenda entre si. Um mandamento te dou, aleluia, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, e que também vós uns outros vos ameis. E nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. Aí, quando volta mais uns aos outros, fazer as obras verdadeiras, ter compaixão do teu próximo, não ficar falando mal do outro, disse-me disse, ou seja, fazer tudo o que eu fiz, aí sim, nisso todos conhecerão que vós, que sois meus discípulos. Aí sim vocês estão preparados para serem os meus discípulos. Aleluia. E ele disse mais: se vos amasses uns aos outros. 36. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe disse, ou lhe respondeu: para onde eu vou, aleluia, não podereis agora seguir-me. Agora ele está falando, Pedro, calma, que para onde eu vou agora não é momento, e não é, aleluia, a hora que vocês me seguirem, ou ir comigo. Mas ele disse-me, aleluia a Deus, mas depois me seguirás. No 37 ele disse, e disse-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Aí Pedro, cheio de ousadia, ele diz assim, ele para, dá uma pergunta para Jesus e ele responde assim, ainda falando: por ti darei a minha vida, Jesus. No 38 Jesus responde para Pedro: tu darás a vida por mim, Pedro? Aí Pedro talvez ali fica com interrogação na cabeça, e Jesus ainda disse: na verdade, Pedro, na verdade te digo que antes que o galo cantar por 3 vezes tu me negarás. Aí imagine aquele homem bravo, cheio de razão, cheio de ousadia, aí a Deus recebendo essa palavra no teu coração. Talvez Jesus ele olhou para Pedro e falou: Pedro, tu é um cara espetacular, valente, corajoso, não tem medo de nada, mas você tem uma falha, Pedro. Dentro de você é uma falha. Talvez Jesus falando com Pedro dessa maneira, com todas as qualidades, mas ainda você tem um defeito. E esse defeito é de você não reconhecer, aí meu Deus, que você tem o espírito de negar. Talvez Jesus falando para Pedro naquele momento, falando: Pedro, com todas essas qualidades, mas o que você está dizendo talvez é da boca para fora. Porque como é que tu me diz assim? Talvez Jesus falando com ele: que darás a tua vida por mim? E eu sei, Pedro, que na hora do aperto você vai me negar. Eu queria talvez estar naquele momento ali com os discípulos e com Jesus, e vendo essa conversa de Jesus com os seus discípulos, e olhando para a cara de Pedro e vendo como é que Pedro se comportaria com essa situação. Imagine, nós estamos aqui, Deus ele conhece cada um de nós, por dentro e por fora, ele sabe do nosso sentimento, ele sabe da nossa capacidade, ele sabe das nossas qualidades, ele sabe, e como ele sabe também do nosso defeito, que é milhares de defeitos e poucas qualidades. Eu imagino ali naquela mesa, nós sentados com os discípulos, e ver Jesus conversando com eles, e Pedro tomando essa ousadia, dizendo que morreria por Jesus,
mas isso é um defeito. Que antes que o galo cansar, você vai me negar. Pedro, você não sabe que nesse momento você está falando coisas que você não sabe. Eu queria até confiar em você, Pedro, mas eu sei que como havia um traidor no meio de vocês, você vai me negar. Eu queria, Pedro, aleluia, e até o final confiando que você iria estar comigo. É como que, aleluia, que você entende, irmãos, uma coisa. O Jesus aqui, irmãos, ele fez sinais maravilha, ele fez tudo para os seus discípulos, para aquele povo. E o povo seguia. Sim ou não? O povo não seguia Jesus? Não seguia Jesus? Jesus não fazia sinais maravilha naquele tempo? Jesus não curava, libertava, Jesus transformava pão, multiplicava pão, transformava água em vinho. Jesus não fazia sinais de maravilha? Fazia. O povo seguia Jesus? Não seguia? Seguia. Por quê? Porque via os sinais de maravilha em Jesus. Via Jesus curando cego, ressuscitando mortos, curando leprosos, restaurando visões. O povo via e seguia Jesus, como nós hoje também seguimos Jesus. Por quê? Porque vemos que Ele fez algo na minha e na tua vida. Sim ou não? E nós estamos seguindo. Mas nós temos defeitos, mas também temos qualidades. E eu queria estar lá, irmãos, eu queria nesse momento estar lá, ver na cara de Pedro, quando Jesus respondeu: Pedro, eu queria de verdade acreditar em você. Eu sei das suas qualidades, mas você tem defeito. Eu imagino Jesus falando para mim, para você: filhos, todos lá na sua vai dizendo: ó, volta comigo, eu vou até o final com você. Na hora que você está no banquete, glória a Deus, e servindo aos outros, todo mundo bate as suas costas: ó, é meu parceiro, é minha parceira. Esses aí, ó, pode contar comigo, ó, na hora que precisar, pode bater que eu estou ali. Porque você é minha parceira, ó, até o final. Você é meu brother, você é um amigão do peito. E Jesus olhando lá de cima falando: ei, é tudo da boca para fora. Porque esse momento que você está servindo, você presta. No momento que você está, aleluia, por cima, todo mundo te ama. No momento que você está feliz, irmãos, aleluia, não está passando por necessidades, não está por enfermidades, todo mundo está do seu lado. Todo mundo te ama, todo mundo quer estar perto de você. Mas basta Deus permitir uma situação na minha e na tua vida para que o povo tudo some. Para que chegue naquele momento, Deus permite, naquele que você depositou a sua confiança: nossa amiga, você é top, eu creio que você está comigo mesmo. Nossa amigo, você é feroz, você é meu amigão do peito. Aí Deus permite uma situação, uma crise na tua vida. Aí na hora, irmãos, você, no seu telefone, você consegue ver um contato daquele amigo que estava com você naquele momento bom. Deus não permite nem que você consiga enxergar na tela do seu celular as pessoas que você conversa no dia, que bateu na sua porta e falou assim: eu estou contigo, não te abro, irmão. O que você precisar de mim qualquer hora, pode me chamar que eu estou contigo. Deus permite que até aquele ali some da sua vida para você ver quem é verdadeiramente quem está do seu lado. Na hora que o gás acaba de madrugada, ou no domingo, que sempre acaba no domingo, né, irmãos? Ou no almoço, ou na hora da janta, ou naquele momento que você está com o dinheirinho no sabadão ali, feliz, o dinheiro certinho, R$100 para comprar o gás. Aí você fala: o gás está bom, eu vou comprar uma pizza, uma coca. Aí já perdeu o dinheiro. Vou no mercado comprar um negocinho, aí gastou 100. Aí quando você começa a cozinhar o que você comprou, o gás acaba. Aí você toda feliz fala: ah, acabou, mas opa, minha vizinha aqui falou que, ó, posso bater qualquer hora, ó, que ela vai me servir. Ô vizinha, sabe o que acontece? Aí a vizinha já vem alguma coisa, já vem pedir alguma coisa.
Ô vizinho, então, sabe ontem? Você estava comigo ali, tal, mas o que acontece? Eu acabei gastando tudo, eu nem imaginei que meu mês estava acabando. E eu fui cozinhar um negócio agora aqui com meus filhinhos e o gás acabou. Mas como você falou para mim ontem que é minha parceira e está comigo, pode chamar qualquer hora, então eu vim te chamar. E vim te pedir esse favor. Você tem 100 reais para me prestar? Até semana que vem ou até amanhã. Na segunda-feira eu já recebo e te dou. Ah, amigo, olha, se você viesse uns 5 minutinhos atrás ou me mandasse mensagem, eu teria esse dinheiro de coração. Mas eu acabei usando. Assim. Aí como é que você fica? Decepcionado. Sabe por quê? Porque a Bíblia, irmãos, ela não deixa ninguém enganado. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia, ele está falando em gerais, que confia em outro homem, ou seja, maldito é aquele que confia na outra pessoa, no ser humano, que põe a sua confiança no ser humano. Irmão, a pessoa ela põe quantas vezes ela quiser porque ela quer. Eu no mundo aprendi muito e aprendi. E hoje eu não quero apanhar mais. Porque hoje eu sei quem está comigo de verdade e quem não está. Os que estão eu levo para a minha vida, irmão. Os que não estão eu não faço nem questão. Porque não me serve, irmão. Vai me trazer o que de benefício? Vai me trazer o que para a minha vida do dia a dia? Ao contrário. Quando vê eu, o pastor, num momento bom, sabe mandar mensagem para pedir algo. Ô Biggs, acho que o pastor é bancário, irmãos. Ele é dono de banco, é o tio Patinho. Porque é o tanto de pessoas que não falam comigo, mas chega no dia e está na necessidade, pastor, peça 100, peça 50, pastor, não sei o que, faz o Biggs. Mas não te manda um bom dia, não te manda um oi. Você manda todo dia uma mensagem de bom dia, mas você vai te falar assim: oi, fulano, você está bem? Está tudo bem com você? A sua família está bem? Que coragem. Vê a sua mensagem, visualiza, mas não te responde um bom dia. Então para que eu quero uma pessoa dessa no meu dia? Para que me serve? Para nada. Então imagine Jesus falando para Pedro: eu queria confiar em você, mas eu sei que você mesmo não se conhece. Tudo isso está falando, Pedro, eu queria acreditar, mas é da boca para fora. Porque na hora que o chicote estará dizendo assim, você vai me abandonar. Na hora que a casa cair, você vai, ó, me abandonar. Você não sabe o que fala, Pedro. Aí imagina a cara de Pedro olhando para Jesus, espantado. Mas ele era ousado, talvez ele fosse: ah, gente, você está de brincadeira, né? Estou com você quanto tempo, você não vê a minha braveza? Eu puxo a espada, não estou nem aí. Aí a Bíblia diz aqui, irmãos, que ele tinha falado que para onde ele iria, para que o povo não se preocupasse, não ficasse preocupado, mas ele ia, porque ele tinha um compromisso. E no capítulo 14, versículo 1, diz assim, ó, para os discípulos: ei, meus amigos, tudo isso vai acontecer, mas ó, não se turbe o vosso coração. Crentes em Deus, eles também em mim. Ele falando para os discípulos assim: ei, meus filhos, foi muito bom estar com vocês aqui, eu fiz o que eu tinha que fazer, agora está chegando a minha hora, mas eu quero dizer bem claro para todos vocês, que durante todo esse tempo que eu convivi com vocês viram que eu vim para um compromisso e para uma missão, mas agora está chegando a minha hora, mas não se turbe o seu coração, ou seja, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar espantado, é questão de tempo. Crentes em Deus e crentes em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, ele falou para os discípulos. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Ele está dizendo assim: filhinhos, ó, fica calmo, eu vou ir para o Pai, mas eu vou com uma missão, porque eu sei que aqui muitos eu vou levar comigo, mas tem muitos aqui que vai ficar, porque não quer ouvir a minha palavra, não quer fazer menção do meu nome.
Mas vocês, se perseverar até o final, eu vou voltar. Eu só vou para o Pai pelo instante de tempo. Eu vou preparar a morada. Ou seja, quer dizer, ele diz assim: filho, lá na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para cada um. Ou seja, eu vou preparar cada um do seu cantinho. E ele diz assim: e quando eu vou e vos preparar um lugar, virei outra vez. Quando Jesus, irmãos, quando ele foi para o Pai, ele estava preparando o meu canto, o seu canto, o canto de cada um de nós. Mas ele disse: e quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, Jesus, ele deixou uma mensagem para nós, dizendo que ele ia, mas ele iria voltar. A Jacqueline Tamires, ela falou no livro, dizendo das 10 virgens, que tinha 5 preparadas e 5 despercebidas. A gente vemos aqui, irmãos, que tinha os discípulos de Jesus, e tinha também pessoas ali, irmãos, que não iria, quando Jesus voltasse, voltar com ele. Mas ele tinha preparado muitas moradas para nós. Mas sabemos que nem todos vão entrar para essa morada. Ele disse que ele ia voltar para nós, para que aonde ele estivesse novamente, nós estejássemos com ele também. Mas será que quando ele voltar, será que a gente vai estar com ele também naquele grande dia? Será que quando ele voltar pela segunda vez, será que nós vamos subir com ele? Olha o que ele diz: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí Tomé, ele é desacreditado. Tomé é uma vez, ele diz assim: e disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Para onde você está seguindo, irmãos? Se só Ele é o caminho, qual é o caminho que você está trilhando? Qual é o caminho que você está indo? Quem é que você está seguindo? Porque se você estiver em Jesus, você está no caminho. Você não vai se perder se você estiver em Jesus. Ele disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aleluia. Se vós me conheceis a mim, também conheceis ao Pai. E já desde agora o conheceste, e o tendes visto. E disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-lhe o Pai, o que nos basta. E disse Jesus: estou tanto tempo convosco e não sabeis, e me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como disse tu, mostra-lhe o Pai. Não queres que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim, é quem faz as obras. Credes que estou no Pai e o Pai em mim? Credes ao menos por causa das minhas obras. E vai encerrar, ele diz assim: na verdade te digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faça, e as fará maiores do que a essas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai se glorifique no Filho. Se pedires alguma coisa em mim, em meu nome, eu farei. Se tem a mais, guardar os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha só, irmãos. Se amares o Senhor Jesus e fazer a vontade dEle,
Ele deixou para nós o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele não deixou nós órfãos, irmão, Ele não deixou nós só. Ele está lá preparando a morada, Ele vai voltar a qualquer momento, foi falado. Aquelas que estavam percebidas, irmãos, a tormenta tocou para todas. Todas escutaram o barulho, mas porém a diferença era que 5 estavam preparadas, pronta, esperando Jesus voltar, ou seja, esperando o esposo. Como é que nós estamos esperando Ele nessa noite? Como é que nós estamos esperando Jesus voltar? Percebido ou despercebido? Amando uns aos outros ou aborrecendo uns aos outros? Aleluia! Ajudando os necessitados ou negando aos necessitados? Fazendo as coisas de Deus com amor, com ódio e decência, ou fazendo relaxadamente? Buscando Jesus porque nós amamos Ele, ou buscando só por buscar, como muitos estavam buscando Jesus naquela época, buscando só porque Ele estava abençoando, porque quando ele Jesus não abençoava, o povo abandonava, saía fora. Você está buscando Jesus porque você o ama, ou porque Ele tem te abençoado, ou porque você precisa que Ele faça algo na tua vida? Ele diz aqui, irmãos, na tua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Se você não achou, é porque você não está buscando Ele de todo o seu coração. Se Ele ainda não atendeu as tuas orações, é porque você não está buscando Ele de todo o coração. Se a tua bênção ainda não chegou, porque você ainda não está buscando de todo o vosso coração. O livro de Mateus, ele diz: buscai primeiramente o meu reino, a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro ele diz de coração: buscar primeiramente o meu reino, irmãos, e a minha justiça, para que tudo aquilo que você necessita e precisa, eu vou acrescentar. Mas primeiro em busca de todo o vosso coração. Irmão, não é tempo de nós ficar pensando em bênçãos, promessas. É tempo de nós buscar, irmãos, a presença do Senhor. Buscar a santificação, porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém vai ver a Ele. Aquele que é sujo é tempo de jamais e mais, continue na sujeira. Mas o que quer se limpar e está se limpando, irmão, se limpe mais, porque Ele vai voltar e vai buscar a tua igreja. E quando Ele vir buscar a tua igreja, como é que a gente está com nossas vestes diante do Senhor? Vendo que Pedro aqui, irmãos, ele era cheio de coragem, mas ele negou Jesus por 3 vezes. Na noite que Jesus foi traído, foi crucificado, Judas saiu de encontro de Jesus quando ele estava no monte, com seu discípulo orando. Ele já tinha vendido Jesus. Ele está indo ali com aqueles falsos profetas, com aqueles homens que viram que Jesus, ele veio com uma missão, não tinha pecado nenhum, mas a ganância do dinheiro fez com que Judas traísse o mestre por alguns moedinhas de pratas. Ele leva aqueles homens até Jesus no monte, porque ele conhecia o caminho. Só que o povo não sabia quem era Jesus, porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança dele, então todos nós parecíamos com Jesus. Eles não sabiam porque nós somos imagem e semelhança de Deus, então ele não sabia quem seria Jesus ali. Aí ele disse para Judas: como é que eu vou saber quem é Jesus? Aí Judas disse assim: aquele que o beijar na sua face, este é o mestre. Você vê, irmãos? Ele podia pregar ali aqueles homens, podia pegar qualquer um deles ali, porque eles é imagem e semelhança, mas Judas disse: aquele que eu beijar na face, esse é Jesus. E quando Jesus ele chega, quando Judas ele chega, pegou até Jesus e o beija no rosto, aqueles homens o prendem, e aí começa o sofrimento de Jesus. Aí chega o momento do sofrimento de Jesus. Aí imagina ali o sumo sacerdote, um homem ali se capacitando para se tornar um sacerdote do Senhor, estudando quanto tempo, quantos anos aquele homem ali se estudando, se esforçando para se tornar um sacerdote. A Bíblia diz que Pedro puxa da espada, quando vê aquele alvoroço, ele puxa da espada e corta a orelha de mal. Jesus disse para Pedro: Pedro, não faça nenhum mal, guarda-te essa espada, porque quem com ferro será ferido.
Da mesma maneira que você está vendo, você vai ser ferido, vai. A Bíblia diz que naquele momento Jesus faz mais um milagre. Ele pega a orelha daquele homem e coloca novamente no seu lugar. Aquele homem talvez tinha desacreditado que acabou tudo, ele não podia ter feito. Mas Jesus, ele tinha visto o sofrimento daquele homem, quanto aquele homem tinha se esforçado para poder obter o sacerdotismo. Jesus vai lá e pega com todo amor e coloca a orelha novamente no lugar e se torna santo novamente. Jesus começa o seu sofrimento, ele começa a sofrer, o povo espancando, maltratando, é levado ao templo. Quando chega no templo, vai encerrar, a Bíblia diz que Pedro está ali no templo, no palácio, e o povo ali no palácio, ele observou Pedro e disse: você andava com ele? E Pedro olhou para aquele povo e disse: eu nem sei quem é, e sai correndo. Mais adiante, algumas pessoas estavam também reunidas e vê Pedro escondido de trás das pilares do palácio. Ei, você é um deles, sim. Pedro olha para aquele povo: eu nem sei quem é esse homem, não conheço, nunca vi. E ele sai correndo. A Bíblia diz que ele está mais adiante, escondido, olhando, vendo o sofrimento de Jesus. A Bíblia diz que uma serva diz assim: ei, você é um deles, sim. Aí Pedro fala assim: como é que você fala que eu sou um deles? Eu nem conheço esse que é. A tua voz te condena, as tuas vestes te condenam. Você verdadeiramente é um deles. Você é como ele. Pedro sai correndo desesperadamente. A Bíblia diz que o galo canta pela sua vez. E Pedro, ele olha e começa a chorar, porque ele escutou a mensagem que Jesus disse: Pedro, antes que o galo cantasse, tu me negarás. E o galo cantou, e Pedro entendeu a mensagem. Então, irmão, não confia naquelas pessoas que batem nas suas portas dizendo: eu sou contigo, pode contar comigo, é contigo. Só está falando isso porque você tem o que servir a ela naquele momento. O que você tem está servindo a ela naquele momento. Mas quando você vê que você não tem nada, é só bater na porta. Não precisa nem falar que você não tem nada, irmão. A qualquer momento você faz que você não tem nada e vai lá e pega o favor para ver se ela vai te servir. Não vai te servir. Para você ver quem é verdadeiramente, quem está do seu lado e quem não é. A Bíblia diz que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que está em Israel é israelita. Nem todos que dizem que estou contigo, irmãos, é mentira. A nada. Mas ainda tem pessoas verdadeiras no nosso meio. E o que me chama a atenção é que essas pessoas verdadeiras, a gente esquece dela, a gente não olha para ela, a gente se afasta dela, das pessoas que verdadeiramente Deus coloca em nossos caminhos para nos ajudar. Essas aí não servem para nós, porque nós estamos cegos olhando para aquelas pessoas que estão nos iludindo com falsas amizades. Porque assim que o diabo vem, ele vem com um sapatinho de algodão. Ele vem bonitinho, vem toda mansinha para poder te enganar, te iludir. E a gente acaba caindo na cidade de Satanás, ouvindo as larotas que o inimigo nos diz, para nos tirar do foco da presença. Mas Deus, ele tem pessoas boas neste mundo. Aquela pessoa que verdadeiramente você menospreza, que você não confia, que você acha que ela não é sua amiga de verdade. Verdadeiramente essas são as pessoas que Deus, ele quer te levar para o dia a dia, para te ajudar a servir, para te ajudar no momento de dificuldades. Agora, essas aí que batem nas suas costas, dizendo: ó, pode contar comigo, é mentira, se afasta. Se afasta, porque essas verdadeiramente, quando você precisar, você vai ver que você vai se decepcionar. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que Deus colocar em meu coração. Me diga com quem tu andas, te diga quem tu és. Aleluia. Amém.